Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre o planejamento central e como isso gera o fim da economia racional, utilizando como argumento a escola austríaca, logo depois da vinheta. Se você está vendo esse capítulo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Em 1867, Karl Marx descreveu a ideia de organização econômica socialista em seu livro O Capital. Em seu texto, Marx salienta que, para a economia socialista funcionar, é necessário que o Estado possua os bens de produção, como as fábricas e as indústrias. Como falamos no capítulo 31 sobre o comunismo, a sua ideia era que o país funcionasse como uma grande fábrica, já que o capitalismo inerentemente traria a revolução. Muitos economistas levaram a sério o que Marx disse, como o próprio Vilfredo Pareto, que, ao utilizar a matemática para demonstrar que o livre mercado produz os resultados mais eficazes, ele também mostrou que essa área do saber poderia ser utilizada para criar o planejamento central socialista. Outro economista, um pouco menos conhecido, chamado Enrico Baroni, compatriota de Pareto, elaborou essa ideia em seu livro, que, trazido para o português, seria algo como O Ministro da Produção no Estado Coletivista, publicado em 1908. Pouco tempo depois, a Europa foi tomada pela Primeira Guerra Mundial, onde muitos pensadores a viram como sendo o fracasso daquilo que eles chamavam de velha ordem. Isso foi a gota d'água para que a Revolução Russa acontecesse em 1917, onde os socialistas tomaram o poder do czar, e também foi o apogeu dos partidos socialistas no poder dos países que perderam a guerra, a Alemanha, a Áustria e a Hungria. Na época, todos os economistas de livre mercado não conseguiam provar que o socialismo estava inerentemente errado, afinal, todas as contraprovas eram fracas. Entretanto, em 1920, Ludwig von Mises levantou a objeção fundamental ao dizer categoricamente que o planejamento do socialismo era totalmente impossível. O cálculo econômico em uma comunidade socialista, artigo escrito por Mises em 1920, continha uma contestação particularmente simples. A produção, na economia atual, era complexa demais para que qualquer pessoa ou entidade conseguisse captar as informações necessárias dadas pelos preços de mercado, que era gerada pela rivalidade entre vários produtores para alcançarem o lucro. Este era um ponto-chave do planejamento central. Mises salientou que os preços e lucros são necessários para determinar onde está a maior procura e orientar assim o investimento naquele determinado setor, naquela determinada área, naquele determinado momento. Essas ideias foram o que culminaram no debate entre capitalismo e socialismo, chamado cálculo socialista ou debate de sistemas. Vamos falar mais sobre essa ideia de Mises em relação ao que ele falou sobre o cálculo econômico do sistema de planejamento central. Imagine que precisamos planejar a construção de uma rodovia que ligue São Paulo ao Rio de Janeiro. Qual é o percurso que ela deveria fazer? Ela deve ser mesmo construída? Em que outras cidades ela precisa passar? Faz sentido ela cortar o litoral ou passar por dentro da serra? Para responder a essas perguntas é necessário uma análise daquilo que normalmente chamamos de custo-benefício. Neste caso, os benefícios seriam a diminuição das despesas relacionadas ao transporte. Já os custos seriam o salário dos trabalhadores, a matéria-prima necessária, as despesas relacionadas à criação do projeto e todo o maquinário necessário para sua criação. Para tal, é necessário usar uma medida que seja comum, tanto para analisar o custo quanto para analisar o benefício. No capitalismo, utilizamos aquilo que chamamos de moeda, onde seu valor se baseia nos preços de mercado. Porém, no socialismo, os preços deixam de existir, já que é o governo quem cria os bens. Mises deixou claro que os bens de consumo não eram realmente o problema. Afinal, não é difícil decidir se iremos plantar uvas para vinho ou oliveiras para fazer azeite, ou ainda encontrar os preços de bens que são produtos simples, como uma cadeira ou uma mesa, já que podemos fazer um cálculo mental do seu valor baseado no tempo gasto para obter o produto. Entretanto, as coisas começam a complicar quando trabalhamos com uma produção mais complexa, como uma estrada. Nestes casos, é importantíssimo fazer o cálculo econômico formal. Se as pessoas tentassem fazer o cálculo em uma sociedade socialista, ficariam perplexas ante aos problemas de gestão e localização.
Além de utilizar os preços usando uma moeda como unidade para avaliar os projetos e produções mais complexas, o cálculo econômico tem outras duas vantagens no capitalismo. A primeira é que o preço de mercado reflete automaticamente as avaliações de todos os envolvidos naquele determinado comércio. Já a segunda é que os preços de mercado refletem a produção que é mais viável técnica e economicamente, pois a rivalidade entre os produtores implica na escolha das técnicas de produção mais lucrativas. Mises afirmou que para haver preços de mercados genuínos é necessário que os mercados tenham moeda e que a mesma deve ser usada em todas as etapas, tanto para comprar e vender as matérias-primas e insumos durante a fabricação, quanto para vender os produtos ao consumidor final. O dinheiro é utilizado de maneira mais restrita no modelo socialista. Ele aparece apenas para pagar salários e comprar os bens finais. Isso significa que qualquer coisa dentro da produção e em relação ao funcionamento da fábrica, o dinheiro não está presente, criando assim problemas relacionados ao cálculo econômico. O economista liberal tentou até mesmo utilizar o modelo descrito por Marx, que consistia em avaliar os produtos pelo número de horas de trabalho usadas na produção. Porém, essa técnica ignora a escassez relativa dos diversos materiais, bem como as diferentes qualidades de produção, confirmando a ideia de que somente os preços de mercado levam em conta esses fatores. Diferentemente do que muitos pensam, a escola austríaca não pensa que as sociedades atingem um ponto de equilíbrio, mas que oscilam naturalmente próximo deste nível. Mises afirmava constantemente que as economias são desbalanceadas e que sempre estão mudando, pois os participantes estão sempre cercados pela nuvem de incertezas. Por conta disso, um sistema planificado não pode utilizar os preços que anteriormente eram praticados no sistema de mercado, justamente por conta da incerteza e das variações que ocorrem a todo momento na economia. Se o planejamento central precisa de preços advindos de um sistema diferente, ou seja, do capitalismo e do mercado de livre concorrência, como o socialismo poderia suplantar a economia de mercado? Com essa fala, Mises conseguiu sacudir o vespeiro dos economistas pró-planejamento central, que diziam que a planificação poderia encontrar o preço correto através da tentativa e erro, processo que Leon Walras disse que era feito nos livres mercados. Porém, esse modelo é o mesmo previsto por Baroni e é totalmente descartável para os austríacos devido à sua irrealidade. Além disso, o sistema socialista não consegue replicar os riscos que os empresários possuem quando criam suas empresas em meio às incertezas do sistema de mercado. Em 1936, Oskar Lange e Abba Lerner propuseram um socialismo de mercado, onde os entes estatais tentariam maximizar os lucros usando os preços fixados pelo governo. Friedrich Hayek argumentou que só o livre mercado poderia dar a informação necessária para se ter os incentivos corretos. Mas foi na União Soviética que foi demonstrado, para a infelicidade da maioria dos russos, que o socialismo de mercado não funciona. Durante os primeiros anos, tudo parecia correr bem, apesar dos constantes problemas que o sistema econômico estava tendo. Houve várias tentativas de reforma do mesmo, como a tentativa de aumento das metas de produção focando nas vendas, além de dar mais discrição para as empresas estatais. O problema é que essas empresas começaram a esconder recursos dos planejadores e atender de maneira porca às necessidades dos clientes através de atalhos, cortando tarefas importantes. Começou a haver desperdícios, aumentando assim a diferença entre a produção real e a esperada. Quando o sistema inteiro ruiu, a preocupação da escola austríaca em relação aos incentivos neste modelo econômico realmente mostrou-se correta. Mises também era contra qualquer tipo de intervenção governamental na economia, pois qualquer ação do governo poderia causar reações adversas que pouco a pouco fariam com que toda a sociedade voltasse ao socialismo. Na economia de mercado, as empresas lucram servindo aos consumidores e por isso não deveriam existir restrições a tal atividade. A economia austríaca não acredita em falhas de mercado, ou quando elas podem existir, a ação do governo de resolvê-la criará muitos outros problemas, como uma pessoa que tenta ajudar um formigueiro a se reconstruir depois que pisou nele. Além disso, coisas como o monopólio, para os austríacos, são coisas que só o governo pode criar e não empresas privadas. As externalidades que falamos em vídeos anteriores já são computadas pelos consumidores e resolvidas por entidades e associações voluntárias. Apesar de tudo isso, não existe nada pior para as pessoas que seguem os ideais da escola austríaca que um governo que imprime dinheiro. Quando isso ocorre, as taxas de juros ficam abaixo do que seria o ideal mercadológico,
resultando assim em investimentos ruins. Quando a bolha estoura, a única coisa que se pode fazer é aceitar as falhas e, consequentemente, a depressão que isso ocasionará na sociedade. Por isso, os austríacos querem o fim dos bancos centrais e o lastreamento da moeda. Em 1900, existiam 5 escolas econômicas principais: o marxismo, a escola histórica alemã, que também criticava o mercado, e as 3 vertentes com a visão focada para o livre mercado: a escola britânica, que era liderada por Alfred Marshall, a escola Lausanne, que utiliza técnicas matemáticas para defender suas teses econômicas, e a escola austríaca, que na época era liderada por Karl Menger. A britânica e a Lausanne foram as que dominaram os pensamentos principais, porém a escola austríaca sempre foi inflexível em seus pilares. Por isso, depois da crise de 2008 e com a derrocada do socialismo, ela começou a crescer exponencialmente. E assim terminamos nosso capítulo de hoje. Falamos sobre o socialismo e como a ideia de uma economia planificada não funciona devido ao cálculo econômico apresentado por Mises. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!